Pessoal, lá em 2013, eu entrevistei esta figura, esta pessoa, e eu comecei meu papo falando assim. Bem-vindo mais uma vez na tela da Band com o Roteiro Entrevista. E hoje eu vou trazer para vocês um ninja. É verdade, é um ninja. A hora que vocês verem a carinha dele, vocês vão saber que ele é ninja. Sérgio Bueno. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo. O Sérgio veio conversar com a gente para falar de Namastê. Você sabe o que é Namastê? Lembrou? Eu já vou falar novamente com ele. E para mim, ele continua sendo um ninja. Tudo bom, Sérgio Kiyoshi? É a cara que demonstra ser ninja, né? Porque eu sou japonês. Tudo bem. Tudo ótimo, Márcio. Prazer, gratidão pelo convite. Um prazer enorme estar aqui novamente, né? Pô, 2013 já fazem 6 anos isso. 6 anos. 6 anos. O Sérgio Kiyoshi, ele é terapeuta, mentor e idealizador do Namastê. Vamos começar por aí, Sérgio. O que significa e o que é o Namastê? Sempre assim, Namastê é uma reverência. Namastê é uma reverência indiana, que significa o melhor de mim reverencia e acolhe o melhor de você, ou o Deus que habita em mim reverencia e acolhe o Deus que habita em você. Em cima dessa reverência, o que eu montei, né, na realidade, em cima dessa reverência, foi uma estrutura de uma vivência onde a gente vai trabalhar com autoconhecimento, a gente vai trabalhar a compreensão, aceitação, o perdão, que é aquilo que nós chamamos hoje de um despertar de uma energia espiritual, ou despertar de uma inteligência espiritual. Nós vamos falar de espiritualidade, sem nenhum cunho religioso, não vamos tratar de religião, não vamos tratar de nada disso. Nós vamos falar só sobre autoconhecimento. Para mim, espiritualidade tem a ver com autoconhecimento. Então, Namastê basicamente é uma vivência de autoconhecimento, para você entender como que você estruturou sua mente, como que sua mente foi criando as histórias, né, que faz com que você tenha comportamentos muitas vezes hoje inadequados. Sérgio, uma coisa que a gente sempre conversa, uma coisa que a gente sempre fala, o Namastê, ele é um curso ou é um treinamento? Eu chamo de curso, né? Para mim ele é um curso, uma vivência, um curso e não um treinamento, né? Porque lá você vai aprender algumas coisas. Treinar é treinar alguma coisa que você já sabe, alguma coisa assim. Eu acho que treinamento tem muito mais a ver com dinâmicas. Lá não, a gente não tem dinâmicas no Namastê, a gente tem conversa, a gente tem troca, né? Partilhas. Eu falo que a maior ferramenta que a gente tem no Namastê é a roda, que chamamos de roda de cura. Nós ficamos em roda, sentado em roda, todo mundo no mesmo nível, não tem ninguém sentado acima, a gente senta no chão, né, em roda, e a roda de cura é a grande ferramenta do Namastê, onde a gente pode trocar experiências. Basicamente, o que eu vou fazer no Namastê, eu vou trocar experiência, eu vou levar a minha experiência, eu vou levar conhecimento, eu vou levar aquilo que eu vivi como ferramenta, né? Todas as minhas histórias, por aquilo que eu passei, as minhas derrotas, meus fracassos, fazem parte dessa história aí. Essa vivência que você falou, independente de ser religião, que você disse que não é uma busca pela espiritualidade? Todo mundo fala, as pessoas falam muito da história da espiritualidade hoje, acho que muitas vezes ele pode gerar um pouco de uma confusão, o que é essa tal espiritualidade, né? Espiritualidade para mim tem a ver apenas com autoconhecimento. Desenvolver a minha espiritualidade para mim significa eu me conhecer de verdade, né? Mas não é conhecer quanto eu peso, o meu tamanho, não. É conhecer a minha mente, é como que eu penso, né? Quem eu sou de verdade, vamos por assim, quem eu sou de verdade. Todas as histórias que eu contei para o mundo, né? E boa parte das histórias eram mentira. Foi apenas uma ideia que eu construí lá atrás sobre mim, sobre o mundo, né? E eu venho trazendo isso até hoje. Então, quando eu vou me descobrindo, conheças a verdade vos libertará, vou trazer só uma frase bíblica, que na realidade essa é a grande verdade. Quando eu vou me conhecendo, quando eu vou entendendo como eu funciono, eu paro de acusar os outros, né? Uma tirinha que tem, né? Eu já vi várias vezes no Facebook, ela mostra assim, né, o discípulo perguntando para o mestre, né, como fazemos para compreender mais os outros, né? E o mestre diz assim, não existem outros, não são os outros, eu tenho que me compreender, eu tenho que me aceitar. À medida que eu vou me compreendendo, me aceitando, eu posso compreender mais o outro, aceitar mais o outro. Talvez diminuir com tudo isso, essa intolerância que a gente vive. Acho que a gente vive hoje uma era, um período de muita intolerância, de muita briga, de muita polaridade. Eu sempre falo que o caminho da espiritualidade para mim é esse tal caminho do meio, né? Eu aprender a tolerar um pouco mais, aceitar um pouco mais, respeitar um pouco mais o outro, mas eu só consigo fazer isso quando eu me aceito, quando eu me entendo,
Quando eu não me entendo, eu não consigo aceitar o outro. Quando eu não me aceito, eu não aceito o outro. Eu costumo dizer para as pessoas, e já falei isso para você inclusive, que para mim o Namastê, ele não é nem um curso e nem um treinamento. Para mim o Namastê, ele é um encontro. É um encontro consigo mesmo. Sim. Você se encontra com o seu eu interno, que eu acho que isso é muito mais abrangente do que as pessoas imaginam. Sim, você tem essa experiência, você foi lá, você conhece, né? Você e a Paty foram lá, me deram o prazer, né, de ter as suas companhias lá durante o Namastê. E Namastê, na realidade, é promover esse encontro. Né? Mas eu tenho que dar um nome. Se é um curso, eu tenho que dar um nome só. Claro, eu falo assim, é um encontro, né? As pessoas não vão entender isso. Então, só para simplificar, é um curso. O Namastê, Sérgio, ele é realizado em alguns locais, que a gente conversou isso outro dia no café da manhã. Até pouco tempo atrás ele era mais abrangente, hoje por problemas de localização e tal, você ficou mais focado hoje... Em Extrema. Hoje a gente fez em vários lugares. A semana retrasada, né, há um tempo atrás, eu estava em Mossoró, fui fazer um primeiro em Mossoró, mas basicamente a gente tem feito em Extrema. A gente fez já em Fortaleza, já fiz em Viamão, Rio Grande do Sul, já fizemos em Teresópolis, mas por crise e toda essa conjuntura, nós vemos, vamos concentrar tudo em Extrema. Então nós estamos basicamente em Extrema, Minas Gerais, fazendo Namastê lá, no Recanto Lakshmi, que é a nossa casa. Eu falo que lá é a nossa casa, né? Deixando um pouco o Namastê de lado, Sérgio, vamos falar um pouco do IKT, Instituto Kyoshi. Você comentou comigo no café da manhã que você estava com novos projetos, você estava com novas ideias. Dá um spoiler para a gente daquilo que você está pretendendo, daquilo que você está fazendo atualmente. Na verdade, eu fui convidado a fazer parte prestar uma consultoria para uma empresa. E uma vez, que é uma franquia aqui de São José dos Campos, né, e eu estava lá participando de um treinamento de novos franqueados, e o presidente, né, fazendo a aula inaugural, né, desse treinamento de novos franqueados, ele trouxe um slide que eu achei extremamente importante, ele falou, que era da presidente da Mundial da Endeavor, que é uma empresa de empreendedorismo, né? Ela falava assim que as empresas não quebram por falta de competência, por falta de recursos, elas quebram por uma falta de competência psicológica. É o psicológico que quebra as empresas, né? Bom, e aí quando eu for olhar para as vezes que eu quebrei, aí eu me dei conta que de fato eu quebrei por uma questão total psicológica. E isso me fez muito sentido, né? As empresas não quebram, muitas vezes as pessoas têm competência, muitas vezes as pessoas têm recurso. O problema é que elas quebram porque o psicológico fica abalado, o emocional está alterado. E a gente não tem ideia do quanto isso é um problema. E pensando nisso, eu comecei a estruturar umas coisinhas assim, não tem nada assim, existe um projeto, né, em vista para começar a falar mais disso, né, no meu canal do YouTube, que isso também não tem, ele não foge daquilo que eu falo. Quando eu falo de espiritualidade, eu falo de autoconhecimento. Mas para você poder empreender, você precisa de autoconhecimento. Porque o que quebra as empresas, as empresas quebram por ego. E ego é puramente psicológico. Se eu não me conheço, né, se eu não me entendo, esse meu ego grita, né? Aí tem um paralelo muito grande. Como eu falo muito disso no Namastê, a gente fala de medo, ego, que ego se constrói, se baseia, né, em medo. Quanto mais medo eu tenho, mais egóico eu me torno. Então falar disso para a empresa tem tudo a ver. E eu me dei conta de todas as vezes que eu quebrei, meu ego estava exacerbado, meu ego estava exagerado, né? Não necessariamente na minha posição de arrogância e prepotência, muitas vezes, mas também esse ego vítima, né? A vítima também é um lado egóico e as pessoas se vitimizam e se auto-sabotam. Só não se dão conta que estão se auto-sabotando. Então, essa ideia que começou a vir à mente, assim, de começar a estruturar alguma coisa e começar a falar isso no canal do YouTube, né, tentar pensar em fazer um círculo de pequenas empresas e começar a falar. Eu estou hoje assessorando uma outra empresa numa questão financeira e quando eu olho para ela, é só emocional envolvido. A compra é emocional, de repente compra muito coisa que não precisa para agradar o vendedor. Porque eu preciso ter uma loja grande, né, para mostrar para os outros o quanto minha loja é. Tudo isso é um fator psicológico, só que a gente não olha para esse lado, né? E aí quando isso me despertou, eu falei, opa, pode ser que aqui tenha um caminho. Ainda é um projeto, é bem embrionário, ainda está só no pensamento e é a primeira vez que eu falo disso para alguém que vai passar para outras pessoas, né? Para você. Eu, por enquanto, comentei só com a minha esposa, com a Bel e algumas outras
poucas pessoas sobre isso. É embrionário isso ainda. Bom, Sérgio, o nosso papo está terminando. Eu falo muito, né? Okay. Eu vou tentar convencer o Sérgio ali depois no bastidor para ver se eu consigo trazer ele mais algumas vezes para a gente bater um papo, porque a gente fez isso durante muito tempo, a gente bateu longos papos Vários, juntos, né? E eu vou tentar trazê-lo de novo para trazer um pouco mais dessa energia, dessa espiritualidade para vocês. Obrigado pela tua entrevista, Sérgio. Gratidão pelo convite sempre. Manda um beijo grande para Bel. Mando. Tá bom? Mando sim. Ismael, dá um giro aí que já já eu volto.